Oi, no vídeo de hoje eu vou explicar como funciona a ferramenta Mover Sensível a Conteúdo, mostrando que a gente pode utilizar ela para mover coisas de lugar, aumentar e diminuir o tamanho respeitando o fundo e adequando esse fundo a essa modificação, estender coisas também, e para isso eu vou utilizar a foto do inscrito Ramon Rabelo. Essa é a foto depois de um rápido tratamento no Lightroom e depois de Photoshop utilizando todas essas técnicas e adicionando alguns pássaros também, ela ficou assim. Vamos lá? Beleza, antes de ir para o Photoshop, para começar a mexer na ferramenta Mover Sensível a Conteúdo, vamos dar uma tratada rapidona aqui no Lightroom para a gente preparar a foto, deixar ela mais bonitinha para a gente começar a fazer os tratamentos. Então, no Lightroom a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ativar as correções de perfil e remover o desvio cromático aqui no menu Correções da Lente, é um menu que fica mais embaixo aqui, para ele reconhecer a lente que eu estou usando e ativar as correções em relação à angulação, a problemas ou características da lente. Nem todas as lentes são reconhecidas, mas nesse caso a gente viu que teve uma diferença, ó. Antes, depois. Agora vamos para a ferramenta do menu básico, aqui em cima, e eu vou fazer um cortezinho nessa imagem, mudar um pouquinho o enquadramento, vou só colocar o casal um pouquinho mais para cá, beleza, eles estão mais na regra dos terços. Eu vou agora mexer na temperatura, eu vou usar o teclado para mexer nessas funções aqui, onde o ponto avança uma configuração, a vírgula atrasa uma configuração, o mais e o menos aumentam ou diminuem uma configuração, um ajuste, né, do Lightroom. Então aqui na temperatura, como está sugerindo uma situação de sol, ou pelo menos de mais temperatura, eu vou aumentar um pouquinho para ver se eu consigo deixar essa temperatura mais legal, com a cara da foto que eu penso. Pronto, 5.750, beleza. Antes, depois. Show. Vou aumentar um pouquinho a exposição, deixar a foto toda um pouco mais clara. Aumentar também um pouquinho o contraste, mais 15. Vou diminuir bastante os realces, porque esse céu eu sinto que tem nuvens, sinto que tem história querendo contar pra gente. E se a gente não diminuir os realces, eles não aparecem. Olha que legal, quando a gente diminui menos 90 aqui, como o céu fica mais interessante. Antes, depois. Não vou mexer nas sombras, nas partes mais escuras da imagem, eu acho que a gente já tem detalhes o suficiente. No recorte de branco, vou aumentar um pouquinho, para a gente tonalizar um pouco mais os brancos absolutos dessa imagem. Coisa de 15, tá bom? E não vou mexer também nos pretos. Vou aumentar um pouco a claridade, que é um contraste das regiões médias da imagem, para deixar as nuvens, principalmente as nuvens mais legais, mais em destaque aí. E vou aumentar um pouquinho a vibração, dar um pouquinho de mais cor onde não tem cor. A saturação, por sua vez, ela satura tudo por igual. A vibração não, ela é mais controlada. Vou diminuir um pouquinho esse branco que eu aumentei. Eu vou aqui no menu HSL, Hue, Saturation e Luminance, e na saturação do laranja eu vou diminuir um pouquinho, porque eu tô achando a pele deles, depois que eu mexi com temperatura e tudo, um pouquinho saturado demais. E o laranja corresponde exatamente à pele em geral das pessoas. Então, nota que se eu tirar completamente, eles ficam em preto e branco, né? Então eu vou dosar, vou diminuir um pouco até que eu acho que não fique tão estourado. Menos 5... Menos 10 eu já acho demais, menos 5 eu acho pouco. Eu vou para menos 7. Ok, menos 7 tá como eu quero. E agora eu vou mexer um pouco no detalhe. Vou dar um zoom aqui no rosto do casal e eu consigo ver que essa foto não está tão nítida, né? Tá um pouquinho borrada. Então a aba detalhe serve justamente para isso. Vou mexer aqui na nitidez, vou aumentar bastante essa nitidez. Nota como o Lightroom faz um trabalho bacana. Coisa de 71. Mas como eu não quero que ele aumente a nitidez de toda a imagem, basicamente eu quero que ele aumente a nitidez das partes com maior contraste, que é justamente o casal, eu vou mexer aqui nessa máscara. Quando eu aperto Alt e clico na máscara arrastando para a direita, ele me mostra o que está sendo afetado pela nitidez. Nesse caso, com 34, está sendo afetado o casal e ainda uma porção das nuvens e os pássaros. Eu vou aumentar a ponto que fique basicamente as áreas de maior contraste sendo afetados. Beleza, eu acho que 70 tá massa. E como foi batido num ISO muito legal, que é o ISO 100, a gente mesmo aumentando o detalhe não tem tanto ruído. Mas mesmo assim, eu vou colocar uma redução de ruído aqui pequena, de 20, para as correções que eu fiz na aba nitidez sejam minimizadas em relação ao ruído. Legal? Vou terminar aqui no Lightroom adicionando uma vinhetazinha para centralizar um pouco mais essa imagem.
Beleza, vamos para o Photoshop, vamos para o que interessa. Se eu estou no Lightroom e quero exportar uma imagem para o Photoshop, Ctrl+E ou Command+E se você estiver no Mac. Show! Uma vez aqui no Photoshop, eu vou começar copiando a camada plano de fundo, fazendo uma cópia de segurança, apertando Ctrl+J ou Command+J. Chama ela de base. Antes de ir para a ferramenta Mover Sensível ao Conteúdo, eu vou dar uma rápida removida de objetos indesejados. São pouquíssimos, essa foto está linda, mas mesmo assim, vou clicar aqui em uma nova camada transparente, vou selecionar a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas e vou aqui nessas sujeirinhas aqui para remover. Estou vendo que aqui em cima, além dos dois pássaros principais, a gente tem mais alguns pássarozinhos aqui. Vou remover esses dois aqui. Chamar essa camada de remoção. Agora uma última coisa, antes de mostrar a ferramenta, vou fazer um pouquinho de Dodge and Burn com o casal. Vou criar uma camada transparente. Vou preencher ela, vindo aqui em Editar, Preencher. Onde diz Conteúdo, eu vou em 50% cinza. Clico em OK. Vou colocar essa camada no modo Sobrepor, que é um modo que não mescla nada que é 50% cinza, só o que for mais claro ou mais escuro. Vou duplicar essa camada, chamar a primeira camada de Clarear e a segunda camada de Escurecer. Na camada Clarear, eu vou selecionar a minha ferramenta Subexposição e vou passar onde eu quero que fique mais claro. Então quero dar um destaque aqui nessa parte do vestido, possivelmente aqui no braço, aqui no reflexo também. E de maneira geral, dar uma clareada aqui nessa parte do reflexo. Antes, depois. Mesma coisa vou fazer agora com a camada Escurecer. Então, agora eu vou para a ferramenta Superexposição. E onde tiver partes escuras, eu vou tentar deixar mais escuro. Essa parte aqui. A parte escura do cabelo dela. E vou clarear uma parte clara do cabelo dela, que eu esqueci. Show de bola! Vou criar um grupo com escurecer e clarear, apertando Ctrl G ou Command G. Vou chamar ele de Dodge and Burn. E dá para ver o antes e o depois. Então vamos lá, vamos para a ferramenta Mover Sensível ao Conteúdo. Vou mostrar como funciona cada parâmetrozinho. A ferramenta está aqui, tá? Dependendo do seu Photoshop, pode variar um pouco o local. E com as configurações padrão, do jeito que está aqui, basicamente o que você faz? Você faz uma seleção de algo que você queira mover e move para outro canto, aperta Enter e pronto. Aperto Ctrl D ou Command D para desfazer a seleção e o pássaro foi movido completamente. Antes ele estava aqui, agora ele está aqui. Massa! Agora vamos para as configurações, porque tem coisas bem legais que a gente pode fazer com essa ferramenta aí. Primeiro, eu vou voltar, certo? O pássaro para o seu lugar. Existe uma forma da gente trabalhar de forma não destrutiva. Aqui eu estou modificando a camada base. Se eu clicar numa camada nova transparente e ativar essa função aqui, obter a amostra de todas as camadas, eu consigo o mesmo resultado. Então eu faço uma seleção, vou mover de lugar e apertar Enter, e ele faz a mudança agora nessa camada 1 aqui. Se eu solar a camada 1, você vai ver justamente que ele fez uma atuação aqui e uma atuação aqui, e nada aconteceu com a camada base. A camada base continua original. Então é muito mais jogo você trabalhar com essa configuração aqui acionada de forma não destrutiva. Vamos voltar e agora vamos para mais uma configuração. Quando você move alguma coisa, pode notar que ele lhe dá a opção de você aumentar ou diminuir a escala do que você quer mover, certo? Maior ou menor, e ainda de girar o sentido do que você está movendo. Então, é mais uma função dessa ferramenta. Agora, isso só funciona direitinho se o transformar ao soltar estiver clicado, certo? Se isso aqui não estiver selecionado, não vai ficar legal. Vai ficar ou pixel sobrando ou pixel faltando e o seu objetivo não vai ser atendido. Então, deixe isso aqui selecionado se você quiser ampliar ou reduzir ou rotacionar o seu alvo. Vamos voltar aqui. Existem dois modos
que é o modo mover, que é o que já está, ele realmente faz isso. E um segundo modo que é o estender. O modo estender faz duas coisas. Se você clica num pássaro, por exemplo, e clica em algum outro lugar, ele ao invés de mover, ele vai duplicar o que você está fazendo. Então você pode colocar bem mais pássaros aí com o modo estender. E o modo estender também faz uma coisa muito legal, que é o que o próprio nome diz, estender. Então vamos supor que eu quero aumentar um pouco o tamanho desse morro aqui. Então com o modo estender, eu posso ser um pouco perfeccionista aqui, apertar Enter e o morro ficou maior, foi estendido de lugar. Beleza. A estrutura e a cor são parâmetros que você mexe quando ele não está fazendo um bom trabalho de mesclagem. Então, por exemplo, quando a gente coloca a cor no 0, ok? E faz a mudança de local, por exemplo, ó, note que essa cor aqui é bem diferente dessa cor aqui. Quando você pede para ele processar, note que ele faz uma mesclagem sem ligar para a cor nova, justamente porque a cor está no 0. Então, a cor é essencial que você coloque algum parâmetro de cor que ele consiga ler corretamente a cor do ambiente em que você está. Por padrão é 4 ou 5, geralmente dá certo. Então, se você nota que esse tipo de coisa está ocorrendo, você modifica a cor, tá? E a estrutura é a mesma coisa. Eu vou voltar aqui para a gente perceber se existe padrão na estrutura. Às vezes você vai conseguir perceber, às vezes não. Mas a cor cor no 0, ele não liga para a cor do novo local. Então vamos fazer uma mudança aqui. Estrutura para ver o resultado da estrutura 1 e para ver o resultado da estrutura no máximo. Com a estrutura 1, você pode notar que a ave ficou meio borrada, né? Vamos voltar e vamos fazer agora a mesma coisa com estrutura mais alta, estrutura 7. Dessa vez, a ave não ficou nada borrada, então a gente vê que uma estrutura maior pode ser mais favorável nesse caso. Não tem certo e errado não, mas por padrão eu acho que é 4 e 4. E geralmente dá certo. Você muda quando você tiver com problemas na mesclagem, ok? Para terminar esse episódio, eu vou adicionar essas aves aqui nessa foto para deixar a foto mais harmoniosa. Então eu vou fazer uma seleção aqui. Quero selecionar só essas aves. Ctrl C. Vamos para cá. Ctrl V. Então chegou o reforço aqui. Eu com a ferramenta mover, eu vou mover para onde eu quero. Então eu vou deixar por aqui assim. Elas estão menores do que as originais, então vou apertar Ctrl T ou Comando T, ferramenta de transformação livre, para dar uma aumentada nelas. Bacana, seria isso aqui. Também elas estão no sentido oposto dessas aves originais, então eu vou aqui em editar, transformação, e eu vou querer virar horizontalmente. Vou colocar elas por aqui. Agora eu vou utilizar os canais do Photoshop para poder fazer uma seleção precisa dessas aves e esse céu não atrapalhar a minha vida. Então eu vou aqui em canais, tá? Eu já tenho vídeos onde eu faço a seleção através de canais, então é só você clicar no izinho acima à direita para você ter uma descrição mais detalhada de que técnica é essa, tá? Vou colocar só a camada dos pássaros em evidência e vou ver entre os canais vermelho, verde e azul qual que tem mais contraste. Eu vou no canal azul. Vou duplicar esse canal azul, arrastando até esse ícone aqui. Vou modificar esse canal azul, aplicando o ajuste níveis. E aqui eu vou tentar fazer com que essa foto fique preto e branco, o máximo de contraste possível. O que for preto, eu vou adicionar, vou pegar aqui ó, esse slide aqui, das partes mais graves da imagem, até ele ficar bem pretinho. E esse aqui das partes claras, até o céu ficar bem branco. Pronto, agora eu tenho só branco e preto, e aves e mais nada. Uma vez isso feito nesse canal azul copiado, que eu só vou utilizar para fazer uma seleção, vou clicar aqui nesse íconezinho e ele vai selecionar tudo que for branco. E é o que eu não quero. Então eu vou inverter a seleção, Ctrl Shift I, e agora ele está selecionando só as aves. Vou voltar para o canal RGB, que é o canal colorido, que faz tudo que a gente está vendo aí, aqui em camadas, e vou criar uma máscara. Uma vez que já está feita a seleção só das avezinhas. Então clico aqui em criar uma máscara. Pronto, olha aí, uma camada apenas com as nossas aves. Quando a gente volta ao resto das coisas, a gente só tem pássaros no céu. Para facilitar ainda mais minha vida, eu vou clicar na minha máscara
e vou selecionar aplicar máscara de camada. A partir de agora a gente já não tem mais o céu, é apenas aves e nada mais. Claro que, como o reflexo dessas aves estão aparecendo aqui, eu também vou querer que o reflexo dessas apareça também. Então, fazer uma cópia dessa camada apertando Ctrl J. E nessa cópia, eu vou aqui em editar, transformação, virar verticalmente. Beleza. Ferramenta mover. Vou arrastar elas para cá. Ok. Vou tentar usar a lógica aqui. Massa. Ainda está um pouquinho estranho. Vamos mudar esse modo de mesclagem de normal para algum modo de mesclagem do grupo escurecer, que eu quero que ele fique mais escuro. Pode ser o escurecer, ainda não está bom. Agora sim, o modo multiplicação ou multiply. O que mais eu posso fazer? Para ficar um pouquinho mais real esses reflexos, eu vou diminuir um pouco a opacidade. Então está em 100%, eu quero que ele apareça um pouco a água, para ficar similar com a sombra dos outros pássaros. Aqui, opacidade mais ou menos em 75%. Vou criar uma máscara e pintar de preto nessa máscara os pássaros que estão já por aqui, onde não apareceriam os seus reflexos, eles já estão em cima das pedras. Então eu vou para pincel, já está preto, opacidade 100%, eu quero uma dureza em 0. Vou aumentar meu pincel e vou eliminar esses pássaros aqui que não iam agregar tanto a foto se aparecesse. E para terminar, a gente pode ver que a sombra original não está tão nítida quanto essas. Então vamos dar uma borradinha nessa camada aqui dos pássaros. Então vamos em filtro, desfoque gaussiano. Ok, ele tem um 1.8 pixels, eu já estou gostando. Vou colocar 1.5, tá legal. E também quero borrar um pouco menos, mas quero borrar os pássaros originais. Afinal, esses pássaros aqui estão um pouquinho borrados, não estão tão nítidos. Então, mesma coisa, filtro, desfoque gaussiano. Só que eu não vou dar tanta borrada assim. Quero deixar eles nítidos, mas não tantos. Ok, 0.8. E para acabar, eu vou criar uma camada transparente. E vou usar a nossa ferramenta de mover, sensível ao conteúdo, não para mover esses pássaros, mas para deixá-los um pouco menores, condizente com esses outros pássaros aqui. Então, clico neles, dou uma mexidinha, vou diminuir esse, Enter, diminuir esse. Consequentemente, tenho que diminuir o reflexo. E esse reflexo aqui. Show! Eu poderia ser mais perfeccionista ainda, mas esse vídeo está ficando muito grande e eu queria basicamente mostrar a ferramenta Mover Sensível ao Conteúdo. Agradeço mais uma vez ao Ramon Rabelo por ter cedido essa foto tão linda. Antes, depois. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, que toda semana você já sabe, tem vídeo novo aqui no canal tratando fotos. Se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, que sempre eu estou lançando vídeos acerca do tema tratamento de imagens. Eu também posso tratar uma foto sua, como eu tratei a foto do Ramon Rabelo. Envie ela para mim em alta resolução com seu nome completo, diz também de onde você é, para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!